Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Graças a Deus, porque nós estamos aqui hoje para trazer essa mensagem para você, ainda que não seja ao vivo, né? Mas uma mensagem que a gente está gravando, é aquilo que eu creio que Deus tem para a nossa vida no dia de hoje e no início da nossa retomada, né? De voltar ao nosso desafio nesse ano. E eu quero compartilhar uma palavra com você lá no Evangelho de João, capítulo 11. João 11. O tema da nossa mensagem é andar com Jesus. Eu acredito que estamos começando o nosso ano e nós vamos precisar caminhar no decorrer de todo esse ano, como toda a nossa vida com Jesus, né? Evangelho de João, capítulo 11. Estou aguardando um pouquinho aí você encontrar o seu texto, Evangelho de João, capítulo 11. Por enquanto nós vamos ler os versículos 7 e 8. Evangelho de João 11, 7, diz assim: Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Vamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Jesus estava na Judéia. E ali ele começou algumas discussões a respeito da vida dele, e do fato dele ser divino, do fato dele ser o Filho de Deus, do fato das obras que ele estava fazendo como Filho de Deus e autorizado por Deus. E aí os discípulos os judeus, né, queriam apedrejar Jesus. E aí Jesus ele sai de lá, da Judéia, ele atravessa o Rio Jordão, ele vai para um outro lugar, e nesse lugar ele faz milagres, pessoas creem nele, e aí Jesus diz assim para os seus discípulos: nós vamos voltar para a Judéia agora. Tá acontecendo uma situação na Judéia, ele tinha sido avisado que Lázaro não estava bem. Ele estava doente. Marta e Maria mandaram avisar. E aí Jesus ele decide voltar para lá. E os discípulos dele questionam. Ele falou: Mestre, agora de pouco nós saímos de lá e essas pessoas que estavam lá queriam te apedrejar. E o Senhor vai voltar para lá, né? Então, se a gente pegar aí do capítulo 10 em diante, você vai ler tudo isso que eu estou falando. Que Jesus agora, que está acontecendo, que Jesus vai fazer. Então ele faz todo esse percurso, né? E aí a pergunta que nos surge é: o que está passando na cabeça dos discípulos que foram chamados para andar com Jesus e agora estão vivendo essa situação, e é uma situação um tanto preocupante, porque ele havia sido ameaçado de morte. Imagina como seria nos dias de hoje receber uma ameaça de morte, né? Andar com Jesus, querido, é desafiador. Guarda isso para você. Andar com Jesus é desafiador. Viver uma história de vida com Jesus é algo que realmente vai nos colocar a viver alguns desafios, algumas tomadas de decisão, a viver de uma forma diferente. Porque andar com Jesus é exatamente isso. Não tem outra palavra senão dizer desafiador, né? Essa decisão que causou muito temor nos discípulos de Jesus, ela ainda repercute hoje de formas diferentes e talvez em algumas formas até piores do que essa, né? Dependendo aonde essa pessoa que é discípulo de Jesus está andando, porque é muito diferente de você ser discípulo de Jesus no Brasil e ser discípulo de Jesus na China, né? Onde há perseguição. E não que não seja desafiador, cada um dentro do seu contexto, né?
E aí, eu quero pensar sobre algumas perspectivas com você, né? A primeira delas é que seguir a Jesus implica em muitas vezes ficar sem respostas, né? Um dos grandes desafios para mim dentro da caminhada com Jesus é quando eu fico sem respostas. E eu tenho visto isso na vida de outras pessoas nessa caminhada, andando com Jesus. É lógico que para tudo tem uma resposta. Querido, para tudo que acontece na vida, tem uma resposta. Mas não do jeito que gostaríamos ou como achamos que elas devam vir. Então, nós temos uma falsa impressão que andar com Deus, andar com Jesus, são a mesma pessoa, né? Vai implicar em sempre ter as respostas. Sim, para tudo tem uma resposta, mas não do jeito que nós queremos e não do jeito que nós gostaríamos que elas deveriam vir. Se olharmos os versículos a seguir, depois do 7 e do 8, nós não encontramos uma resposta satisfatória, porque eles fizeram uma pergunta: mestre, agora de pouco queriam te apedrejar e o senhor vai voltar para lá? E acredito que todo mundo ficou olhando para a cara de Jesus. A resposta que Jesus vai dando a seguir, ela simplesmente não é a resposta que eles queriam ouvir, muito menos a resposta que eu e você queremos muitas vezes ouvir. Ela não é satisfatória. Mas quem disse que temos que ter respostas satisfatórias? Então nós levantamos uma outra questão. Quem disse que nós temos que ter as respostas que vão nos satisfazer o tempo inteiro? Aqui fica evidente a necessidade do exercício da fé. Então, nesse texto, quando você lê todo o contexto, não tem como a gente ler tudo, você vai ver que é necessário exercitar a fé. Porque quando nós estamos andando com Jesus, nós precisamos exercitar a nossa fé. Ou eu acredito que ele tem o melhor para a minha vida, ou eu não acredito, tá? Porque acreditar quando está tudo certo, tá maravilha. Mas e quando não está certo? Ou seja, quando eu não tenho as respostas que eu quero? Então eu preciso acreditar que ele está cuidando da minha vida. Jesus chamou os discípulos para andarem com ele. Deu provas concretas que ele era o Filho de Deus. Mas em nenhum momento prometeu segurança e certezas nessa terra. Olha para os evangelhos. Em nenhum momento Jesus está prometendo segurança e certeza nessa terra. Ele está prometendo que ele vai estar com a gente, ele está prometendo que ele vai andar com a gente, mas ele está dizendo uma coisa: nesse mundo vocês vão ter aflição. Né? Há um texto em que Jesus diz que ele envia aqueles discípulos para o meio de lobos. Ou seja, é para luta, porque se nós somos ovelha, imagina o que é ovelha no meio de lobo. Então ele não promete isso aqui para essa terra. O exercício da fé nos leva a andar com Cristo pelos simples fatos de saber que ele é o único caminho a ser seguido. Então eu preciso partir dessa premissa que não tem outro caminho. Porque eu estou do lado bem, ou estou do lado mal, eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou estou com Jesus, ou estou com o diabo. Não tem outro caminho, quando ele mesmo disse: eu sou o caminho, não tem os, é o caminho. Então, a gente precisa pensar nisso. O exercício da fé nos leva a andar com Cristo pelo simples fato de saber que ele é o único caminho a ser seguido. Ele é a nossa reconciliação com Deus e ele é a certeza do céu. Nós precisamos pautar a nossa vida aqui na terra por essas coisas. Não adianta achar que na sua caminhada com Jesus você terá todas as respostas que quer, porque você não vai ter. Não adianta. Você não vai ter. Você já deve ter prestado atenção. Você que está caminhando com Cristo, você já deve ter vivido aquele momento, e eu já ouvi de vocês, e eu já disse isso, que você falou: eu estou de mal do Senhor. Você já deve ter pensado assim: poxa, será que o Senhor não se preocupa com isso? Lógico que ele se preocupa. É evidente isso. Mas andar com Jesus significa não ter todas as respostas da forma como nós queremos. Os discípulos de Jesus estão andando com ele, estão tremendamente preocupados, perguntam algo para ele e a resposta que ele dá
Não é uma resposta que, vamos dizer, aquela respostinha pronta. Fiquem tranquilos, tá tudo certo, não vai acontecer nada. Essa não é a resposta de Jesus. Ninguém vai pôr a mão em vocês, nenhuma pedra vão tacar em vocês. Jesus não falou isso, queridos. E eu não estou dizendo que andar com Jesus significa morrer, porque aqui no Brasil não significa morrer. Pode ter perseguição. Na China significa. Como que fica o cristão na China? Que sabe que andar com Jesus está colocando a vida dele em risco. É isso que eu estou dizendo para você. Então nós não vamos ter todas as respostas. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto sobre a gente andar ou seguir a Jesus é que seguir Jesus implica em ir com ele em todos os lugares. Querido, Jesus precisa ser a nossa companhia. Aliás, nós precisamos acompanhar ele aonde ele vai, e é ele quem está conduzindo a nossa vida. A ideia de seguir é uma ideia de discipulado na Bíblia. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas a ideia de seguir na Bíblia a Jesus é uma ideia de discipulado. Trazer para dentro de você a conduta do mestre. Ser um imitador dele. Essa é a ideia de discipulado. Essa é a ideia de seguir Jesus. Eu comecei a andar e a seguir com ele. Eu quero trazer dele para dentro da minha vida. Eu quero ser um imitador dele. Eu quero que a conduta dele esteja na minha vida. Eu quero ser cada dia mais parecido com Cristo. Isso implica em seguir ele. O apóstolo Paulo tem tanta convicção de que seguir Jesus é isso que eu estou dizendo para vocês, que ele diz assim àqueles que ele está pregando o evangelho, aqueles que estão olhando para ele: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou seja, como eu sou de Cristo, podem imitar a minha vida porque eu estou imitando a Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios 11, 1. Então, seguir Jesus, querido, é ser discípulo. Se eu quero seguir a Cristo, eu preciso ir com ele, mesmo que seja para a morte. Então, o versículo 7 e 8, né, os discípulos levantam esse questionamento. Dá uma olhada em João, o 11, 16, o versículo 16. Vocês leram 7 e 8, vamos ler o 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Então Jesus falou: eu vou. E aí Tomé falou junto com os outros: vamos também para morrer com ele. Porque seguir a Jesus significa ir aonde ele mandar. Ir com ele, né? Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então eu preciso andar com ele. Eles não tiveram respostas para seu questionamento, mas como eram discípulos de Jesus, mesmo com medo e numa situação difícil, eles o seguiram. A minha pergunta para você é a seguinte: é assim que você vive a sua vida com Cristo? É assim que você tem vivido a sua vida com Cristo? Você está disposto a andar com Ele? Mesmo que seja nas piores condições? Novamente estou dizendo, aqueles estavam indo para a morte. Muitas vezes o cristão nos países que são perseguidos pelo mundo, também eles andam assim. Aqui, graças a Deus, a coisa é mais tranquila, né? Mas na situação difícil, você tem andado com Cristo? Você tem sido um imitador dele, um modelo dele? É ele quem está na sua vida? E em terceiro e último lugar, seguir a Jesus implica em viver também no sobrenatural. Eu coloquei também no sobrenatural, porque nós temos uma tendência muitas vezes de ou estar só na razão ou estar só no sobrenatural. E todo extremo é mau, gera desequilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio das forças. E seguir Jesus implica em viver também no sobrenatural, porque quando a gente pensa em seguir, automaticamente a gente vai para o extremo do que é da razão. É isso aqui, ponto final. E não é assim, tá? Vamos dar uma olhada aí em João 11, o versículo 38.
até o 44. Então Jesus, ele disse lá atrás para os discípulos, nós não lemos isso, mas está na história, que ele precisava voltar para a Judéia porque ele precisava despertar a Lázaro. A Lázaro está doente, tinha morrido, né? A essa altura já tinha morrido. Vamos dar uma olhada aí. Versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu. Até aí. Tá bom pra gente até aí. Seguir a Jesus implica em viver também no sobrenatural, tá? Eu não sei se você prestou atenção nessa leitura que nós fizemos, ou em outra, os versículos 39 a 40. Os 2 versículos. Então Jesus, ele diz assim: tirem a pedra. E a Maria, ela já de bate pronto, ela diz: Senhor, ele já cheira mal porque é de 4 dias. A resposta de Jesus no versículo 40, ele diz assim: disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então esse crer aqui é sobrenatural, né? Olha o versículo 4, João 11:4. Então Jesus chegou lá na casa de Maria e de Marta, toda aquela situação, porque ele já tinha morrido. Olha o que acontece. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus já havia dito que um milagre ele iria acontecer, tá? Então é o sobrenatural, é sobre isso que nós estamos falando. Aquilo que Deus fala, ele não volta atrás, querido. Aquilo que Deus fala, ele não volta atrás. Então ele havia dito isso aqui e agora isso aqui precisava se cumprir. Aconteceria um sobrenatural, um milagre, algo totalmente extraordinário. Por isso é muito sério dizer que Deus falou. Porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. É muito sério isso, a gente falar que Deus falou alguma coisa. Mas aqui ele tinha falado. E mesmo assim, para Maria, não tinha mais jeito. Ainda que Jesus tinha falado isso lá atrás, para Maria, isso aqui não tinha mais jeito. A obra de Deus é a razão, mas a obra de Deus, ela é sobrenatural também. Precisamos ter um equilíbrio dessas duas forças, e isso só acontece quando nós andamos com Jesus. Então nós precisamos ser discípulos, nós precisamos trazer daquilo que é dele para dentro de nós, porque aí nós vamos conseguir ter um equilíbrio e entender o que são essas duas forças agindo. Eu e você somos incapazes de fazer qualquer mudança por nós mesmos. Somos incapazes de viver uma vida espiritual agradável na nossa força. A gente não vive. Não adianta falar que é por conta dos nossos esforços. Não é. Precisa haver uma ação de Deus que motive esses esforços. Aí eu entendo que sim. Que quando está essa ação dele, quando ele está em mim, aí eu começo a viver aquilo que ele quer e não o que eu quero. Eu preciso ir a Deus, eu preciso caminhar com ele, eu preciso buscar e deixar ser influenciado pela manifestação dele na minha vida. Ele precisa me influenciar. E isso só é possível quando eu começo a buscar e dizer que eu quero dele, que eu quero da presença, da conduta, da atitude dele na minha vida. Então, quando ele dá essa resposta para ela aqui,
do versículo 40. Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus, tá? Quando ele dá essa resposta para ela, aí eles tiram a pedra do sepulcro. Porque até então tá todo mundo parado na porta do sepulcro. Jesus tá ali, manda tirar a pedra e ela já responde, ninguém se moveu. E ela falou, Senhor, já cheira mal, não tem por que tirar essa pedra daí. E aí quando Jesus fala o que ele tinha dito lá atrás, nada aconteceu. Mas o que ele ia fazer, aí essas pessoas tiram a pedra. E essa ação deles de removerem a pedra diante de uma realidade natural, razão. A razão diz que já cheira mal, porque é de 4 dias, né? Estado de putrefação. Aí vem o sobrenatural e diz, tirem a pedra. Vocês vão ver o que é a glória de Deus. E essa atitude de tirar a pedra, ela chama-se obediência. Porque a gente só olha simplesmente para o ato de tirar a pedra. A gente precisa andar na Bíblia. Eu faço uma pergunta para você. É mais fácil obedecer na razão ou no sobrenatural? Eu não tenho dúvida que é mais fácil obedecer na razão. Porque o que acontece? Se ele tivesse sido colocado naquele exato momento ali, e Jesus chegou 10 minutos depois, ninguém ia falar nada. Tira a pedra, tira. Talvez se fosse de um dia, tira a pedra, tira. Eles iam fazer isso normalmente, se a razão ainda dá. Mas era 4 dias. Querido, obedecer na razão é super fácil. Porque a razão me diz que eu preciso fazer isso, acabou. Mas obedecer no sobrenatural é aí que pega, é aí que é o problema. E eu preciso ser obediente aí. Na razão é mais fácil, porque faz sentido. Então, abrir um sepulcro com um morto de 4 dias não é fácil. Descer de um barco em pleno mar agitado para andar sobre ele também não é fácil. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Você quer andar? Desce do barco. Você já imaginou que o mar estava bravio? Lançar a rede ao mar, estando cansado de pescar a noite toda e não ter pego nada, não é simples. Não foi isso? Os discípulos, Jesus chegou lá e falou assim, ó, lancem a rede desse lado. Falou, nós pescamos a noite inteira, já estavam lavando as redes para guardar. Não tinham pego absolutamente nada, diz o texto. E aí o sobrenatural acontece ali. Isso tudo é sobrenatural e requer o quê? Obediência. Tomar uma atitude quando não há mais esperança. Mas quando existe uma palavra dada por Deus de que eu posso viver aquilo. Então, seguir a Jesus implica também viver o sobrenatural. E a palavra nos mostra que é muito mais fácil viver na razão do que no natural. Aliás, no sobrenatural. Então, seguir a Jesus também é viver no sobrenatural. Querido, como que tem sido isso na tua vida? Como tem sido essa caminhada nesses dias de incertezas, de tem vacina, não tem, de Covid se espalhando, em dias de incertezas na economia, de falta de dinheiro, em dias de tantas incertezas, tantas dificuldades, tanto medo, em dias de reclusão, em dias de não poder ir à igreja, ao templo, né, aonde o povo se reúne para poder celebrar essa incerteza. Querido, como tem sido andar com Jesus para você nesses dias que nós estamos vivendo? Eu quero desafiar você, querido, a não parar, a continuar andando, porque seguir a Jesus implica em muitas vezes não ter respostas, mas ter Ele junto de você.
E ele precisa bastar, não interessa se eu não tenho respostas. Eu tenho o Senhor ao meu lado, eu tenho aquele que prometeu me salvar e cuidar da minha vida, acabou. Eu posso não ter a resposta que eu quero, mas ele está comigo. O que é melhor, a resposta ou o Senhor das respostas, sem sombra de dúvida. Seguir a Jesus implica em ir com ele em todos os lugares. Por mais difícil que seja a situação, não abandone Jesus, amado. Continue andando com ele, vá com ele. Ele não te prometeu segurança nessa terra, porque ele disse assim, no mundo tereis aflições. Mas ele diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, eu estou aqui. Mateus 28, 20. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Novamente, presença dele. Seguir a Jesus implica em viver também no sobrenatural. Obedeça aquilo que ele mandar, querido. Se ele está falando para você fazer alguma coisa que foge da razão, faça aquilo que foge da razão. Não tem problema. Seguir a Jesus é viver uma vida como discípulo dele. É trazer ele para dentro de você. É dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Das suas atitudes, das suas condutas, da tua fala, da tua forma de pensar, da tua forma de ver, da tua forma de andar e se comportar. Isso é seguir Jesus. Eu desafio você, meu amado, a andar com Jesus, a seguir a Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe. Eu preciso disso aqui. Você não tem noção o quanto isso aqui para mim é uma palavra desafiadora, como é para você. Mas eu creio que não tem outro caminho. Eu creio que não tem outra decisão a ser tomada assim na hora de caminhar. Levanta a tua cabeça, ore ao Senhor, peça a Ele que anime a sua fé, que reavive o teu coração. E nós vamos seguir. Como falei na mensagem passada, o tempo pode estar de portas fechadas, a igreja não está de portas fechadas, você é a igreja, se levanta. Essa semana o tempo se abre. Essas coisas são circunstanciais. Precisamos ficar parados mais 2 ou 3 semanas, não tem problema. Nós estamos aí, povo de Deus, e nós vamos caminhar. Essa semana as coisas vão voltar à sua normalidade. Nós vamos conversando, nós vamos falando, mas anima a tua fé. Diga ao Senhor hoje, Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu quero te seguir, eu quero caminhar com o Senhor. Me ajuda. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós ousamos entrar na tua presença, não como aqueles que estão vencendo todas as batalhas, estão conseguindo tudo e está tudo resolvido. Entramos na tua presença com o nosso coração quebrantado. Entramos na tua presença na certeza da nossa carência e necessidade de viver com o Senhor, o discipulado, de ver a manifestação das tuas atitudes, da tua forma de pensar, do teu jeito de ser, ó Deus, na nossa própria vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a te seguir, porque nós não vamos ter todas as respostas que nós queremos, do jeito que nós queremos. Porque andar com o Senhor não significa ter todas as respostas que queremos, mas significa ter a certeza de que o Senhor das respostas está presente. Ó Deus, nos ajuda a ir a todos os lugares que o Senhor nos enviar, porque Ele estará conosco, mesmo que sejam situações das mais difíceis, que a gente possa ir e caminhar com Ele. Os discípulos aqui estavam caminhando na certeza da morte, mas eles foram com o Senhor. E nos ajuda a viver também no sobrenatural nessa caminhada com o Senhor, porque seguir ao Senhor implica em viver no sobrenatural. E obedecer no sobrenatural não é fácil. Às vezes precisamos olhar para situações que parecem fim, como era o caso de Lázaro, e acreditar que aquilo que parece fim aos nossos olhos pode ser começo aos olhos do Senhor.
Ó Deus, que possamos ser obedientes no sobrenatural. Fazer aquilo que o Senhor mandar. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Anima o coração desse povo a te buscar e a te servir. Ajuda, Senhor, com que esse povo possa caminhar com o Senhor. Nós temos atravessado dias de lutas e de batalhas. Anima o nosso coração a buscar ao Senhor, a andar com o Senhor, a fazer a tua vontade, a te seguir. Anima essa igreja, Pai, em nome de Jesus, trazendo fé, esperança, renova o coração, mesmo que as circunstâncias ao redor possam parecer contrárias, que o teu povo exercite a fé. Em nome de Jesus eu quero entregar a minha vida e a vida de cada um dos nossos irmãos, sejam membros ou congregados dessa igreja, sejam crianças, jovens, adolescentes ou adultos, a todos. Traz o impacto da tua verdade, do poder do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos no dia de hoje e dizemos a uma boca só: nós queremos seguir com o Senhor. É no nome santo do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos seguir a Jesus.